O cara saiu na mão com 18 seguranças, deu cano no Caetano Veloso só porque sim, criou uma das bandas mais influentes do Brasil e começou toda a discussão sobre a legalização. Você conhece a história do Marcelo D2? M-A-R-C-E-L-O, Marcelo D2 na lata sem... Antes de começar, eu tenho que falar da Loja 12, que tá tendo promoção de Dia dos Namorados com desconto de até 40% em vários produtos. Tem peita, tem boné, tem pelúcia, tem kit pala. Com certeza vai ter uma parada pra agradar aí o seu cremoso, sua cremosa. E ainda tá rolando, nas compras acima de 20 conto em produtos, a máscara do 12 de brinde. Então cola lá na Loja 12 e garante seu presente que vai só até dia 12, hein? Mas vamos começar essa bagaça aqui. Marcelo Maldonado Gomes Peixoto nasceu em novembro de 69 no Rio de Janeiro, numa família humilde assim, tipo, nunca faltou nada na casa dele, mas também tava longe de ser vida fácil, sabe? Do pai dele, ele herdou o gosto pelo samba e pelo Flamengo, e por conta própria, na adolescência, conheceu o skate, o hip hop e o hardcore. E com os hormônios da adolescência, ele começou a dar uns perdidos assim, mano. Ficava vários dias sem voltar pra casa, só de rolê aí pelo mundão. Quando foi virando adulto, ele foi se amansando, né? Arranjou um trampo numa loja de imóveis, ele serviu o exército. Aí ele conheceu uma mina e de um dia pro outro se casou. A família da mina tinha umas lojinhas em Maringá, no interior do Paraná, e eles foram pra lá trampar. A ideia era se assentar por lá mesmo, mas graças a Jack deu ruim e eles voltaram pro Rio de Janeiro. E no melhor estilo estereótipo de chapado, o D2 era bem seu Madruga, mano. Ele já tinha trampado vendendo cosméticos, móveis, de faxineiro, até de porteiro no lugar que o pai arranjou. Mas como ele curtiu o rolê, ele costumava ir varado da esbórnia e dormir no trampo, mano. Mais ou menos nessa época, a esposa dele engravidou e ele se injuriou de trampar pros outros. Com filho pra criar, ele comprou uma barraca de camelô, onde ele vendia umas muamba do Paraguai. E até que rolava uma grana, né? Mas ele era doidão e gastava tudo com disco, camiseta, revista de skate, de música e, é claro, com o corre, né? Numa dessas ele tretou feio com a esposa, meteu o louco e saiu de casa. Ele deixou a barraca de muamba com a esposa e montou uma outra barraquinha na 13 de maio e começou a vender camiseta de banda. E se você não conhece, nessa rua aí se vendia tudo quanto é disco. Cada barraquinha se especializava em algum estilo e acabava sendo um reduto do underground, com a galera do punk, do rock, do rap e tudo mais. Assim. E além de tudo, ficava do lado do Circo Voador, que além de ser um polo cultural do Rio de Janeiro, antigamente a galera pulava o muro assim pra entrar no show como se nada. E foi uma época que o Marcelo consumiu música freneticamente. E só um parênteses aqui, que numa dessas ele fez um corre pro Tim Maia muito aleatório que eu comentei nesse vídeo aqui, ó. E nesse contexto meio sem rumo aí que ele conheceu o Skank, que viria a ser o outro pai criativo do Planet Hemp. Num dia desses aí, o D2 estava com uma camiseta do Dead Kennedys. O Skank viu, trocou uma ideia e eles trocaram umas fitas cassete. Tipo, ouve esse bagulho aqui, pode crer, deixa eu ouvir isso aqui. Era um tipo um se liga nessa brisa, né? Que não tinha internet. Nessa época era muito comum se ouvir música com os parceiros. Quem podia tinha um som na sala e juntava a galera toda pra ouvir. E era exatamente isso que eles faziam. Sentava pra ouvir um som, fumar um e trocar uma ideia. E o Skank era daqueles caras iluminados, sabe? Que tem a arte correndo no fundo da alma, assim. Era daqueles doidão que não ia aceitar o molde que a sociedade queria por nada no mundo. E os dois acabaram ficando muito amigos. O D2 já escrevia umas paradas, mas quem plantou o Inception de fazer a banda foi o Skank. Ele pesava pro D2 bodear de tudo e focar só nisso, vamos fazer música, cara. E eles trocavam muita referência musical, e o Skank conheceu o Cypress Hill, que fazia rap falando de erva lá nos Estados Unidos, e falou sobre isso com o Marcelo, que eles tinham que fazer isso no Brasil também, porque era muita realidade que eles viviam. A brisa inicialmente era fazer uma dupla de rap, mas como eles não tinham equipamento para fazer as bases, nem nada para fazer o som, eles se juntaram com os parceiros, o Rafael, o Formigão e o Bacalhau, que tocava guitarra, baixo e bateria respectivamente em outras bandas aí. E aí acabou que eles fizeram uma pegada mais rock mesmo, que era o que tava tendo. Antes de virar o Planet Hemp, rolou um brainstorm de nome, tipo Bullets Are Not Made of Sugar, ou Funk Buddha, ou Black Are Not For You. Mas o nome que entrou pra história surgiu na verdade surrupiado de uma loja que estava anunciada na página da revista High Times, Planet Hemp. Com a banda formada e recém-nomeada, eles fizeram só 2 ensaios e estrearam no palco lendário do Garage, no Rio de Janeiro, com as 6 músicas que eles criaram ali nessas poucas horas. Eles rodaram todo o circuito independente carioca, tocando em tudo quanto é buraco, e passando todo tipo de perrengue e doideira que banda que tá começando passa. Mas aos poucos eles foram conseguindo um espacinho. Na época rolavam vários festivais de música independente, né? Era tipo um Spotify, só que ao vivo. Era o jeito de conhecer banda nova, e o cenário que tava rolando, com banda tipo Rapa, Chico Science, The Fala. O
Plant Ramp tocou no Super Demo, no Maitá pra Peixe, no Junta Tribo, e esse último alguns chamaram na época de Cannabis Club Campineira, de tão legalize que foi. Imagina só a parada, o show rolava numa lona de circo e no começo do dia o mano deu um pulinho hardcore e quebrou o palco. A galera toda subia, passava os banza pra banda, tinha maninho estraquinado assim na frente da caixa de som, e outro que deu mocho e abriu a cabeça, e ficava uma mistura de fumaça com poeira que subia do bate-cabeça. Tinha todos os elementos de festival de banda independente. Esse evento teve cobertura da MTV e o Plant arregaçou. Os caras sempre foram bons ao vivo. Uma vibe que só moleque inconsequente tinha. Era um ininterrupto desacato em formato de música. E o que acabou dando bastante exposição pra banda, inclusive começando as conversas com as gravadoras. Mas quando a banda tava começando a embalar, em 1994 o Skank morreu vítima de HIV. E eu não preciso nem falar o quanto o D2 ficou na bad, né, de ver o amigo e mentor partindo tão cedo. Toda essa história até aqui também tá representada no filme Legalize Já, A Amizade Nunca Morre, do diretor Johnny Araújo, que conta acima de tudo a história sensacional da amizade dos dois. Depois do velório, a banca toda colou no estúdio Groove, junto com uns parça tipo o Marcelo Yuca do Rapa, pra fazer uma jam, soltar uma pipa e contar umas histórias do amigo, né? O Plant só não acabou nesse dia porque a madraça do Skank pesou muito pra galera continuar o sonho dele. E o D2 já falou mais de uma vez que o Plant Ramp é o sonho do Skank, não é dele. O Skank foi um anjo na minha vida, cara. Foi um cara que realmente, não sei se esse foi o papel dele aqui na Terra, sabe? Mas ele realmente mudou minha vida, cara. Pra somar na rima, o Benegão e o Black Alien entraram pro bonde e mais tarde a banda começou a virar. Os caras finalmente assinaram o contrato com uma gravadora grande, eles estavam bem conhecidos já no underground e saíam pelo Brasil aí pra fazer show. E cada show era uma doideira, mano. No camarim, todo mundo que colava queria dar um corre pra eles. Mano, experimenta essa flor aqui, pá. A galera usava o que podia, o que não podia e ficava tudo doidão. Pô, e eles estavam nesse rolê aí com show pra caramba, contrato com a gravadora. Você pensa, pô, a banda já tá virando, né? Pra você ter uma ideia, nessa época o D2 era tão pé rapado que morava de favor na casa do pai do hold da banda. E eles entraram no estúdio em 1995 pra gravar o primeiro álbum, Usuário. E mesmo com uma gravadora bancando, foi meio que na porra louquice. Não tinha produtor, ninguém deles tinha muita experiência em estúdio, mas o resultado foi um chute na boca em forma de álbum, porque o bagulho é autêntico, é visceral, é cru, tem uma sonoridade muito própria, além das mensagens que escancaram a hipocrisia da guerra às drogas, né? Na década de 90, a MTV tava estrumbando no Brasil, foi responsável pela cultura musical de toda uma geração, e o Plant Ramp estreou lá o clipe Legalize Já. O orçamento baixíssimo, o clipe foi todo rodado na brodagem, nos picos que eles já conheciam os donos, com o equipamento tudo emprestado, e ficou a cara da banda. E se liga, mano, uma coisa é você colar num boteco sujo e ouvir um maninho cantando. Outra coisa é você ver isso aí em TV aberta, maluco bolando uma tora pro Brasil inteiro ver, invadindo o lar da família brasileira. E uma coisa muito importante, isso tudo era numa época em que simplesmente não se falava em legalização. Não tinha essa discussão que existe hoje. Pra mim, que tinha 11 anos na época, foi um choque muito grande que fez eu questionar várias coisas aí do discurso padrão que rolava, né? A música do D2 que me marcou foi A Culpa é de Quem. Um amigo meu, Grilo, que apresentou na época que a gente tinha uma banda de punk rock. Bom, marcou muito, ninguém falava de maconha e D2 foi o primeiro a chegar nos nossos ouvidos aí. Salve pra todo mundo, Bia, João, Gordinho, Max, todo mundo. E uma brisa que, mano, o álbum foi lançado, a crítica foi muito positiva, foi muito bem recebido, a gravadora a milhão pra divulgar o disco, mas o Marcelo D2 era tão bicho solto que ele mesmo ia com o CD embaixo do braço, batendo nas rádios lá pra fazer o som tocar. E a gravadora ficava doida, porque vira e mexe precisava dele pra fazer uma entrevista, tirar uma foto, esse tipo de coisa, né? Chegando ao ponto de ter que fazer ele morar na casa da produtora pra evitar esses perdidos aí, que na moral, é meio que a marca registrada dele desde o moleque. O show de lançamento rolou em São Paulo e teve até matéria da Folha, que na época era tão cabaço nas maconheiragens, que escreveu assim: eles subiram no palco fumando em um narguilé, espécie de cachimbo de fumar a erva, o que hoje podia ser substituído por
bongaram no pau. E desde esse show de lançamento já tinha polícia na porta dando esculacho em moleque com backing. E também já vieram os primeiros problemas com a justiça. O clipe Legalize Já passou por uma censura do Ministério das Comunicações e só podia ser exibido depois das 11 da noite. E parece que quanto mais eles tentavam reprimir, maior a banda ficava. Nesse primeiro ano de vida, eles já conseguiram tocar na abertura do show dos Beast Boys e do Cypress Hill em São Paulo, a banda que tinha dado o estalo canábico pro Skank, né? E todo single que eles lançavam bombava. Ó, depois de Legalize Já, rolou Mantenha o Respeito. Dig Dig Dig. Como uma coisa assim, mas chama meu camarada. Eles um dia vão ver que a lei estava errada. E penso quão subversivo, ofensivo até, era ter um CD vendendo a milhão com faixa tipo Porcos Fardados ou Não Compre Plant. E eles começaram a ter CD recolhido das lojas, ter show proibido, eles aprendiam material de divulgação. O promotor chegou até a ficar preso por uma semana e quando rolou o primeiro Video Music Brasil, a premiação da MTV, o Plant Ramp concorreu como revelação e clipe de rock. Quero saber o que vocês vão aprontar no palco aí depois desse show do Vinalize. A gente já aprontou vários, mas aí demorou muito, a gente já queimou tudo. Eles não ganharam nada, mas eles tocaram ao vivo Legalize Já e arregaçaram no meio de um monte de figurão da música brasileira aí. Muito fácil criticar sem se formar. Se for minha gente falar, legalize já. Eu lembro até hoje do D2 com um black gigantesco assim, a paradinha verde no pescoço, né? Tipo é cachecol e sharp, sei lá. E o Benegão com cartola, com os dreads saindo por cima assim, e o Rafael mandando um solo psicodélico hendrixiano. Foi treta. E além disso, rolou um monte de coisa nos bastidores que, mano, que só aumentou a lendária porra louquice do D2 e do Plant Ramp. Se liga, tinha uma banda que chamava Jorge Cabeleira, que era lá de Pernambuco, e era parça dos caras, né? E eles sempre sofriam pra descolar um corre do bom pelo Brasil afora aí, principalmente porque eles estavam acostumados com o soltinho de lá, né? O percussionista da banda muqueou meio quilo do soltinho dentro da conga dele pra esse rolê aí do VMB. E como tava a maior galera hospedada no mesmo hotel, colou no mesmo quarto Nação Zumbi, Jorge Cabeleira e Plant Ramp pra abraçar a mente e fazer um som. A gerente do hotel colou pra reclamar do barulho, mas quando abriu a porta saiu aquela neblina jamaicana assim do quarto. As 3 bandas foram expulsas do hotel na hora. E tem outra brisa também que depois do prêmio sempre rolava uma festa pesada com toda a galera das bandas. E o D2 já tava daquele jeito, né? Ele tava com uma mochilinha amarela assim, panguando, com o olhar disperso. E chegou o Falcão do Rapa, cheio de copo na mão, falando: pô, mano, esses copos aqui do evento é mó maneiro, vamos levar, bota aí na sua mochila. O D2 abriu só um cantinho da mochila e quase pulou a montanha de copo que ele já tinha afanado. Ele: relaxa, mano, relaxa. O Plant Ramp era polêmico, era tipo novos ares, era um grito de liberdade de expressão numa ressaca pós-ditadura. E isso interessava, né? Eles iam pras revistas, eles trombavam de tocar nas recém-formadas Rádio Rock, na MTV, teve até matéria no Globo Repórter. Os integrantes do Planet Ramp, sem a menor cerimônia em frente à câmera, repetem uma rotina. Em vez de cafezinho, tem cigarro de maconha. Teve uma participação com a Ritalino Som Brasil. Planet Ramp é um desacato permanente à autoridade. Legalize já! E aí você vai, porque você também quer legalizar. Na Globo, mano, em horário nobre, pra tiazinha fazendo tricô. O Plant Ramp continuou fazendo show e a repressão foi cada vez piorando. Rolava prisão de fã na porta, qualquer coisa com o desenho da folhinha já dava trela pra se falar em apologia. Teve um show em 1996 no Olímpia, aqui em São Paulo, que foi um dos mais treta. Eles armaram uma operação de guerra com rota, canil, cavalaria e 70 pessoas foram presas com fuzil, semiautomática, mentira, no máximo era uma paranguinha cada um, mano. Precisava, velho. Nessa época tinha um policial que todo mundo sabia que botava uma peruca de dread e colava em vários shows pra tentar se filtrar na galera. Olha o nível, mano. E apesar de toda a perseguição que rolava, pro segundo álbum eles renegociaram o contrato com a gravadora e conseguiram um acordo bem melhor. Mais maduro, com muito mais grana pra gravar, eles chamaram o produtor do Beast Boys, Mário Caldato, que é brasileiro e radicado nos Estados Unidos, para dar a cara do álbum, que foi mixado lá em Los Angeles. Em 1997 foi lançado Os Cães Ladram, Mas a Caravana Não Para. E para quem achava que toda a atenção e perseguição ia apaziguar o discurso dos caras, o primeiro single, Queimando Tudo, começa assim. Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. O
o álbum ainda tinha 021, Hemp Family, Hip Hop Hill, que por mais estranho que pareça, entrou na trilha da Malhação. A turnê desse álbum foi bem zicada. A galera careta que jogava contra começou a atacar pesado, ficando quase impossível do Planet conseguir se apresentar. Numa turnê pelo Nordeste, por exemplo, de 23 shows que eles tinham marcado, eles só conseguiram fazer 4. Teve até figurão falando que a banda era o inimigo número 1 da família brasileira, mas tocava na Malhação. Teve uma brisa dessa época que teve um show em BH que foi cancelado. Aí a polícia colou no hotel e a produção saiu desesperada, mandando todo mundo dispensar os BO. O que por algum motivo na cabeça deles significou: bola tudo, mano, bota pra dentro. Eles foram com mandado de busca pro busão da banda e o D2 tinha dropado todos os doces que ele tinha e tava numa bad toda errada, assim. Eles foram pra delegacia, tomaram o maior esporro, revistaram tudo, mas eles não acharam nada. Eles ficaram nessa canseira até de manhã. Quando eles foram liberados, assim que eles entraram no busão, o D2 saiu da bad e eles já acenderam um Dakota que ficava escondido no buraco da luz, assim, sabe, do busão. Logo em seguida, em Brasília, eles já tinham informação de que a polícia queria prender eles lá. Não tragam o Planeta Hemp na capital, porque o Ministério Público vai metê-los na penitenciária. Então eles ficaram já no esquema de dispensar qualquer BO. E o show rolou legal, lotado, como já era de costume. Quando eles foram pro camarim, avisaram que a polícia estava colando e aí foi todo mundo dispensar o corre na privada. Dizia até que teve um maninho deixando um tarugo de 100G descarga baixa enquanto a polícia batia na porta, mano. E foi outra mega operação da polícia com 60 policiais, armamento pesado, gás lacrimogênio pra prender os perigosíssimos moleques maloqueiros. Uns 20 policiais entraram no camarim e deram voz de prisão pra banda toda, alegando apologia às drogas com pena de 3 a 15 anos. Quando eles chegaram lá no DP, a galera que tava presa aplaudiu, mano. Começou a gritar o nome dos caras, a cantar as músicas. E essa prisão apareceu em vários jornais, deu até nota urgente no programa do Faustão e matéria no Fantástico. Pros caras lá dentro, óbvio que foi uma bad, mas de certa forma eles ficaram meio aliviados, porque já tava dando no saco aquele monte de show cancelado, policial com fuzil na frente do show distribuindo esculacho, além de ter unido muito a galera toda que ficou dividindo uma cela. Um monte de artista, político e fãs assim se mobilizaram por causa dessa prisão. Ficava sempre uma vigília na frente da cadeia e todo mundo ajudava no que podia. No final das contas, uns advogados da gravadora analisaram o flagrante e não tinha basicamente nada. Não falava qual música ou qual verso seria apologia e a ação toda era ilegal e abusiva. 5 dias depois da prisão, eles foram soltos. No final das contas, a prisão foi a melhor vitrine que o Planet Hemp podia ter. Se tinha algum chapado no Brasil que ainda não conhecia a banda, agora não tinha mais. Nas semanas depois da prisão, o Planet Hemp vendeu que nem água. E só uma nota de rodapé aqui, ó. O juiz que mandou prender o Planet Hemp foi afastado acusado de receber propina de traficante. É só isso mesmo. Além disso, todo esse caso acendeu muita discussão sobre a legalização e a liberdade de expressão, né? Até mudando a lei de drogas que passou a não prever mais prisão para o usuário. Planet Hemp, exatamente. E eles foram expostos a medidas repressivas. Esta é uma interferência brutal, quer dizer, no próprio processo de produção intelectual e artística. O Planet Hemp ficou tão em alta que logo que eles foram soltos, eles foram chamados pro programa Live do SBT. E tem uma brisa muito engraçada que o D2 ficou meio noiado que ele podia ser preso de novo e quis dar outro perdido, né, como já era de costume. Ele acendeu uma tora, tirou o telefone do gancho e esqueceu da vida. O produtor teve que colar na casa dele com o chaveiro pra buscar o cara e botar no primeiro voo pra São Paulo. Eles começaram o programa sem o D2 e reza a lenda que do aeroporto ele foi de helicóptero pro SBT emprestado pelo próprio Silvio Santos. D2, cara... deve estar vindo. E a gente tá esperando que ele venha, porque daí amanhã tem continuidade aqui com música com o D2, tá bom? Essa situação toda gerou um impasse. A banda tava com a maior exposição que já teve na vida, mas mesmo com eles viajando com o advogado pra todo lado, geral ficava com receio de contratar a banda e dar alguma zica judicial e perder dinheiro, né? Foi aí que o D2 viu uma brecha pra fazer um trampo que ele queria fazer faz algum tempo, um álbum solo focado em hip hop. Com o tanto que o Planet Hemp tava vendendo, mesmo sem fazer show, o D2 conseguiu juntar uma graninha
aí montou um estúdio lá na casa dele. Lá ele gravou o seu primeiro álbum solo, no esquema gringo, sem pressa, sem hora de estúdio pra pagar, do jeito que ele queria, usando só sample nacional e mixado e masterizado na gringa. Em 1998 foi lançado Eu Tirei Onda, com uma pegada bem hip hop old school. É o som que vem das ruas, por isso que eu tirei onda. Eu tô de pé, compadre, e nunca durmo na roda. Que além da faixa título, teve como single 1967. Nascido em São Cristóvão, morador de Madureira, desde pequeno acostumado a subir ladeira. E o Império Contra-Ataca. Império Contra-Ataca, o lado negro da força. Império Contra-Ataca, o lado negro da força. Nesse álbum, o D2 também já mostrava um pouco do flash do hip hop com samba. E também tinha uma versão afiadíssima de manter o respeito na essência do ritmo e poesia. Amigo, faça aquilo que é direito. Acaba agora com seu preconceito. O álbum foi muito bem recebido, vendeu bem e levou o nome do D2 para públicos muito além do Planet. E parece que foi tipo um descarrego, cara, porque daí pra frente o D2 começou a fase mais produtiva da carreira. Em 2000 ele voltou pro estúdio com o Planet Hemp para gravar A Invasão do Sagaz Homem-Fumaça, que pra mim é o álbum mais bem concebido da banda. Dá pra ouvir da primeira à última música que a história toda faz sentido e ele é muito bem produzido, as rimas são muito maduras, né? Dá umas desconcertadas na mente, porque não perdeu também o espírito de voadora na cara que eles sempre tiveram. Tem música tipo Contexto, que pra mim é o fino do D2, Benegão e Black Alien rimando. E virou tipo um hino nos shows da banda. Tem também Esquadrilha da Fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da Fumaça. Quem Tem Seda. E tem um monte de história de gente contando como o D2 é um cara parceiro. Uma história que rolou mais ou menos nessa época e exemplifica muito é a do Seu Jorge. Eles já se conheciam dos rolês do Rio de Janeiro. E quando o Seu Jorge saiu do Farofa Carioca, ele ficou numa depressão pesada. Ele não saía da cama, tava desmotivado de tudo e as contas acumulando, assim. Num rolê ele trombou o D2 e contou o que tava rolando. O D2 ofereceu uma vaguinha pro Seu Jorge pra mandar uma percussão no Planet Hemp. Ele mesmo comprou os instrumentos pra ele tocar e saíram pra fazer show. Essa daqui é o reggae, tem a participação do Seu Jorge. Mas eu tô de pé, pupilas dilatadas. Essa convivência, o cachê dos shows já foi o suficiente para ele poder sair da bad e mais tarde ter a carreira de sucesso que o Seu Jorge tem hoje. Ele já falou em entrevista que o D2 salvou a vida dele. Na sequência, em 2001, Planet Hemp já emendou um CD e DVD ao vivo da MTV, com os maiores sucessos que foram registrados lá no extinto DirecTV Music Hall aqui em São Paulo. Eu lembro na época que se você só tivesse grana pra comprar um CD do Planet, era esse aí que você comprava, tinha todas, mano. Em 2003, o D2 lançou seu segundo álbum, A Procura da Batida Perfeita. Versus a procura da batida perfeita, eu sei que pau que nasce torto se endireita. E por causa desse álbum aqui, o mano da padaria conhece o D2, a tiazinha da manicure conhece o D2. Ele chegou de vez na fórmula da fusão do hip hop com samba, e as duas referências tão pesadas nesse álbum, que além da faixa título, teve como single Qual É? Essa onda que tu tira não é, essa marra que tu tem não é. E Lodeando. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Essa segunda aí pra mim foi o pulo do gato do D2. A faixa tem a participação do primeiro filho dele e fala da relação dos dois. O D2 já tava com 2 filhos na época, e aí já era outra cabeça, uma outra atitude. E quem conhecia ele do Planet já sabia que ele era o doidão chapadão, e mostrava que nem por isso você não pode ser responsável com a sua família, né? Coisa que o D2 sempre foi. Depois disso, o Planet Hemp entrou no hiato. A relação dos caras já tava meio desgastada, né? Tinha umas tretinhas por coisa boba, e aí rolava só algumas apresentações de vez em quando, e ele focou bem na carreira solo. Ele lançou mais 2 álbuns ao vivo e 5 de estúdio, sendo um deles uma homenagem ao parceiro Bezerra da Silva, só com música dele, com referência direta na capa, que ele faz questão de mostrar a tatuagem do amigo que ele tem no braço. O doidão e chapadão da quebrada do Rio de Janeiro chegou muito longe. Mano, ele tocou nos Estados Unidos, Canadá, Holanda, Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Japão. Ele foi eleito artista do ano pela revista Bis, ele ganhou o prêmio Multishow, ele ganhou o VMB, o mesmo que ele tava lá surrupiando uns copos uns anos antes. Ele fez parceria com o Snoop Dogg, com o will.i.am, ele foi trilha dos Velozes e Furiosos, da novela da Globo, do FIFA Soccer, ele tocou na casa do Big Brother, na Das Lu, no Jô, no Faustão. Todos os lugares que você pensa que um chapado tomaria um esculacho, o D2 chegou. 2 momentos emblemáticos pra mim.
Um foi em 2006, em Berlim. Ele foi fazer um show contratado pela prefeitura. Só que o show era no mesmo dia da estreia do Brasil na Copa, contra a Croácia. Fanático por futebol que ele saiu do palco e já foi direto pro jogo, pasmem, no carro da polícia. Ele contou que até mandou o mano ligar a sirene, velho. A ironia da vida é que o cara que andou de viatura tomando esculacho agora tava em Berlim mandando o polícia ligar a sirene pra não perder o jogo. Outra brisa foi no VMB de 2008, que ele se apresentou de social, assim, num corte fino, com banda de baixo acústico, cuíca, bateria e DJ. Ele tocou Desabafo, que tava estourado até na lua, todo mundo conhecia. Eu já falei que tenho algo a dizer, e disse que falador passa mal em você, me disse. E no final da música ele vai lá e acende um banza no palco, ao vivo, só porque sim. Eu fiquei imaginando ele que muqueava o corre no busão da banda, agora deve ter um road com kit da Puff que sobe no palco assim: com licença senhor, seu digestivo. E o D2 foi amadurecendo como artista e se arriscou em vários projetos bem longe da zona de conforto. Além de participar da produção do filme Legalize Já, que eu falei lá no começo, e inclusive a gente foi na pré-estreia aí, valeu Johnny Araújo que fez essa pra nós. O álbum mais recente dele, Amar é para os Fortes, além das 10 músicas, virou um filme, escrito e dirigido pelo próprio D2, que falou que estudou muito cinema, se dedicou, apanhou, penou assim, mas ficou feliz com o projeto. Outra brisa bem distante é o Marcelo D2 e Samba Drive, que ele faz uma releitura jazz de vários sons, numa formação piano, baixo e bateria que deixa os mamilos tudo duro, cara. Chico, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar essa onda que tu tira qual é. Mais recentemente, o Planet Hemp se reuniu na comemoração dos 20 anos da banda, que inclusive a gente até gravou esse vídeo aqui nessa tour. Caminha! Que aqui é de Osasco. E agora estão começando até a falar em material novo que eu tô mais que ansioso pra ouvir, cara. Hoje o D2 é pai de 4 filhos e até avô de primeira viagem. E ele levou toda a marra que ele tinha pro Twitter por causa da proliferação de bolsominion aí explorando sua vergonha em 280 caracteres. E a última que ele mandou foi o canal na Twitch, que ele tá fazendo live todo dia agora na pandemia, falando de música, filme e tudo quanto é coisa que dá na telha. Pô, então eu vou chorar hoje, olha isso, cara, tô arrepiadaço. Tô emocionado com essa galera aqui do Twitch, cara. Quem não viveu nos anos 90, talvez fica difícil entender o impacto do Planet Hemp. Ó, só existe esse canal aqui por causa deles. Se hoje você consegue falar de boa no seu trampo, com seus parça, com a sua família sobre ganja, é por causa deles. Se hoje tem filme, tem revista, tem novela, toda essa discussão rolando no Brasil, é por causa daqueles moleque doidão tocando em boteco sujo nos anos 90. É muito doido e ao mesmo tempo é triste você pegar pra ouvir o Usuário, que foi lançado há 25 anos atrás, e perceber que tudo que eles estão reclamando lá ainda faz sentido, ainda acontece. Estou ganhando dinheiro, eu não posso se matar. Tendo que viver escondido no submundo. Tava no compilão. Safado, vagabundo. Vou fumar uma erva. Vou mandar em todo mundo. Pra fazer esse vídeo aqui, eu ouvi de novo toda a discografia do Planet Hemp e do D2 e recomendo muito. Mesmo depois de ter ouvido um monte de vezes, é legal ver que ainda tem umas camadas, umas referências que eu pelo menos só saquei agora. E tem também a biografia Planet Hemp Mantém o Respeito, do Pedro Luna, que saiu em 2018 e tem informações assim ultra detalhadas de toda a história da banda. Fechou-se? Tamo junto, molecada. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos pro usuário, com a liberdade expressada amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. No começo eu falei da treta com o 18 de segurança, do bolo do Caetano, mas, mano, não vou falar disso no vídeo não, cara, não tem relevância. É muito fifi. Procura no Google aí se você quiser.